convidado do programa Nossa Gente de hoje é o advogado Agostinho Noleto. Agostinho Noleto veio para a Imperatriz em 1968, portanto, 51 anos de Imperatriz. Doutor Agostinho, seja bem-vindo à TV Progresso Web, ao programa Nossa Gente. Muito obrigado, primeiro. É um prazer estar aqui com você, nesse jornal de tradição na cidade de Imperatriz. 40 anos de atividade jornalística e de comunicação na cidade. É um prazer estar com você nessa nova plataforma de O Progresso. Quem é Agostinho Noleto? Bom, você já me apresentou. Eu me chamo Agostinho Noleto Soares. Cheguei aqui em 1968, em Imperatriz, nomeado pelo então governador José Sarney como procurador do Estado. Vim para ver se solucionava graves problemas da questão fundiária, que era muito grave em Imperatriz, de fato era grave. E nós viemos aqui, um delegado de terras e eu, procurador, técnicos, para tentar solucionar essa situação de extrema importância para a cidade de Imperatriz, porque a economia se baseava nisso, e de grande relevo social. Então eu cheguei nessa época de turbulência. Quem é desta época sabe que era uma região turbulenta, uma região difícil, era o começo de uma grande cidade que a gente vislumbrava, que é hoje Imperatriz, mas muita gente tinha dúvidas se a cidade alcançaria o sonho que nós acalentávamos naquele tempo. E já nos tornamos hoje a maior cidade interior da Amazônia, legal. Naquele tempo era um grande garimpo, como se dizia, né? E eu cheguei aqui então para isso e permaneci na cidade de Imperatriz por 51 anos. Me considero entre os pioneiros da cidade de Imperatriz. São essas pessoas que estão aqui há tanto tempo que não quiseram ou não abdicaram do direito de participar da construção dessa grande cidade. E evitaram, como eu evitei, me privei de morar na cidade maior, na capital, onde pudesse desfrutar melhor o conforto da vida, que aqui não tinha. Mas aí a satisfação de ter participado de Imperatriz em todos os ramos da atividade econômica, social, política, cultural, educacional, religiosa, tudo aquilo que a cidade fez para se tornar, repito, essa grande metrópole do interior da Amazônia. Quem o acompanhou, quem o senhor convidou, por exemplo, para vir para a Imperatriz, junto com o senhor? Não, eu fui convidado. Eu estava no Rio de Janeiro, terminei meu curso de Direito lá, e então o governador Sarney queria jovens no seu governo. E já tinha vindo para o Maranhão João Alberto, ex-governador e senador João Alberto, tão conhecido de todo o Maranhão e daqui de Imperatriz. E ele me telefonou convidando para vir para assumir esse lugar de procurador do Departamento de Terras do Estado do Maranhão. E eu aceitei, porque era para vir aqui para a região, para a minha região, sou de Carolina, e eu viria aqui para perto da Imperatriz. E vim do Rio de Janeiro direto para Imperatriz. Um choque cultural muito grande, mas assumi e me dei bem, porque me realizei aqui. Aqui criei raízes, formei uma família numerosa, grande, bonita, e hoje me sinto bem nessa cidade que ajudei a construir. Então foi o João Alberto que me convidou. Sarney e João Alberto me convidaram para vir para cá. E eu conhecia pouca gente. Sérgio Godinho já estava aqui como promotor de justiça há uns 2 ou 3 meses, quando aqui cheguei. E permanecemos aqui até hoje com grande alegria. Digamos que as grandes transformações em termos de Brasil ocorreram nos últimos 100 anos. E Imperatriz também nas demais regiões nos últimos 50 anos, inclusive com o advento da tecnologia. Como era a Imperatriz de 51 anos? Pois é. Aqui tinha 3 ou 4 ruas. Essa Getúlio Vargas era chamada Rua da Pissarra. Era formada por casas de palha e tal. Era uma tentativa da cidade se aproximar da Belém Brasília. Um esforço de chegar até a Belém Brasília, que passava 2 quilômetros de distância. A cidade antiga aqui, a pequena cidade de Frei Manuel Procópio, procurava a estrada federal para dela participar. E foi assim que ela cresceu, em busca da rodovia Belém-Brasília, crescendo para lá. E depois ultrapassou hoje uma cidade de quase 300 mil habitantes, que ocupa todo esse espaço que antes era inteiramente deserto, naquele tempo. Eu dizia que parecia um garimpo porque não tinha nenhum equipamento urbano na cidade de Imperatriz. Era realmente um ajuntamento de pessoas, casas construídas de qualquer jeito, ruas abertas de toda forma, e não tinha praça, não tinha nenhum sinal de cidade organizada.
Essa era a Imperatriz naquele tempo de 50 anos atrás, meio século atrás. E se transformou em 50 anos, e é um tempo curto para uma transformação de uma cidade, para a construção de uma cidade, se transformou nessa bela cidade que é a Imperatriz hoje. Carente de muita coisa ainda, mas muito, muito, muito diferente daquela pequena cidade e explosiva cidade de 50 anos atrás. Digamos, estamos efetivamente em uma metrópole regional? Metrópole regional é o título que se dá para ela, a outra tinha um título já outro criado, que a Amazônia Legal, a cidade da Amazônia Legal, e o Portal da Amazônia, o título dado foi eu que criei esse, e usei a primeira vez está na enciclopédia de Imperatriz, o Portal da Amazônia, e essa cidade extraordinária hoje, que se destaca no campo da economia, também social, político, a cidade hoje de destaque porque construiu. Foi o povo dessa cidade que a construiu. Não é uma construção de governo. O governo chegou aqui e construiu a Imperatriz. O povo chegou de todas as pessoas chegaram aqui de todas as partes do Brasil, atraídos pela pré-Amazônia, as matas que começavam aqui na região. Aqui, da Lagoa Verde para lá era mata amazônica. E essas terras devolutas, que era a ambição de muita gente, possuir terra, transformá-la em fazenda, e outros vieram para fazer agricultura, a monocultura do arroz, que foi a riqueza inicial de Imperatriz. Cheguei aqui naquela época, botava arroz para secar no meio da rua. Às vezes passava com o carrinho em cima daquele depósito de arroz, estava secando para ser ensacado. Então é uma cidade assim, de grande potencial econômico, atraiu gente de toda parte, e aqui desenvolveu a agricultura, a monocultura, a pecuária, e na cidade o comércio, que era realmente uma explosão também de crescimento. Grandes lojas e pequenos comerciantes se instalaram em Imperatriz, vindo de toda parte. Esse povo, essa gente, esses pioneiros criaram a cidade de Imperatriz. Foi o trabalho deles nessa época, e posso dizer nosso, porque eu também estava nisso, há 51 anos atrás, esse trabalho que edificamos, que todos nós, os pioneiros, a cidade de Imperatriz, muita gente edificou essa bela cidade de Imperatriz. Agostinho Noleto poderia falar sobre alguns aspectos pitorescos da Imperatriz do passado, sobre peculiaridades daquela época? Eu falo assim muito hoje, eu já contesto isso, dizer que Imperatriz era muito violenta, que era a capital da pistolagem, alguém chamou isso há pouco tempo atrás, não era verdade, mas isso. Havia violência, sim, caracterizava por isso, porque era gente de toda parte e não tinha organização social, institucional, não tinha praticamente, não tinha nem juiz. Cheguei aqui, não tinha juiz, não tinha promotor, era o Sérgio sozinho, Sérgio Godinho, depois deixou a promotoria. Não tinha autoridades praticamente, não davam conta de organizar socialmente a cidade de Imperatriz. Portanto, era uma cidade assim, peculiar. As pessoas tinham medo de vir para cá, por causa do abandono, por causa do volume social muito grande e as coisas que aconteciam aqui. Era realmente uma cidade pitoresca, diferente. É agradável por isso mesmo, né? Porque por causa da agitação que ela fazia, nascia na gente um sentimento de simpatia por essa cidade agitada, complicada, difícil, desorganizada, mas, de certa maneira, atraente. Porque eu já disse para você, a gente descobria nela que teria essa cidade de tanta gente do Nordeste, do Sul, de Goiás, da Bahia, de toda parte que aqui chegava, essa gente haveria de produzir alguma coisa boa para a Imperatriz. E, repito, foi o que aconteceu. O povo de Imperatriz daquela época, juntos, trabalhando, eu boto como trabalho, a principal característica da cidade, trabalhando, construímos essa cidade de Imperatriz. Era, portanto, o lado pitoresco de ser uma cidade diferente da antiga cidadezinha de Frei Manuel Procópio, as famílias que estavam aqui, 2 ou 3 ruas na beira do rio, para aquele volume social e habitacional que impressionava a cidade, que deu forma à Imperatriz de hoje. O senhor poderia falar sobre alguma cena ou algum episódio ocorrido com o senhor, que o senhor observou uma cena da Imperatriz do passado? Quantas cenas, vivi tanto isso, né? Tanta coisa aconteceu aqui. Lembro, por exemplo, e é pitoresco, vamos mostrar como era a coisa. A gente reclamava posições de governo, nós nos julgávamos abandonados pelo governo do Estado, que não tinha nem como atender a Imperatriz tão distante e tão carente de obras públicas. E o governo era muito pequeno, de poucos recursos. Mas veio já no governo Peneva de Santana a ordem para fazer o primeiro asfalto em Imperatriz.
E não era ainda um asfalto, era uma pintura asfáltica chamada. Sarra nas ruas, que eram de terra, e um capeamento, uma pintura de asfalto líquido, pintando para evitar a poeira. Durava aquele um ano só. E isso agradou muito a cidade, porque já a primeira feição de cidade urbanizada foi aquele asfalto que descia Getúlio Vargas, Manuel Procópio. Era só um eixo central onde o trânsito era mais intenso. Isso tudo desde a época. Havia, na época, quando eu cheguei, estava o problema criado, aqui você falou em pitoresco, a cidade misturada, todas as classes sociais, todas as atividades, e havia um prostíbulo muito próximo aqui, no centro da cidade. E o prefeito resolveu tirar essa chamada Farra Velha. Quem lembra, sabe, da Farra Velha, o prefeito era o coronel Eurípides Bezerra, coronel da polícia, que foi eleito prefeito aqui em 1968, 67, 66. Ele foi eleito prefeito e resolveu limpar a cidade daquela chaga social, de certa maneira ferir as famílias, um ponto de encontro ali de mulheres e homens, e de bares e tal, no centro da cidade. Resolveu transferir lá para a margem do rio Cacau. E houve uma revolta dos estudantes que não aceitavam essa transferência. Imagina, o prefeito queria tornar mais sociável a vida da cidade, os estudantes do colégio ali próximo se revoltaram porque achavam que aquilo era alegre, dava vida à cidade e tal, não queria essa mudança. E houve um protesto em frente à prefeitura, reclamações e tal. Muita coisa aconteceu nessa época Imperatriz, própria da evolução dela, da agitação que a cidade sofria e que a gente participava tentando ajudar nas transformações, tentando melhorar a vida da cidade. Eu escrevi um livro, O Portal da Amazônia, que descreve a Imperatriz dessa época, conta alguns episódios desse tipo e tal. E as pessoas riem, acham graça, mas aquilo era natural na época. Essa formação social, não havia uma sociedade organizada, era tudo muito misturado, a gente se comunicava com todas as classes, com todo mundo, e vivia-se essa agitação de Imperatriz, e de certa maneira gostava dela. Era a época do cinema, do namoro no cinema, também nos clubes. Inclusive isso. O Clube Tocantins. Clube Tocantins. Eu não vivi essa época. Ah, dançava tertúlias do Clube Tocantins. Nós íamos fazer na sexta-feira, sábado, tinha tertúlia dançante à noite. E o conjunto do Raimundinho, que tinha um conjunto musical, tocava as mesmas músicas, a gente gostava sempre, né? E muita coisa aconteceu em Imperatriz, no sentido de melhorar. Sempre era no sentido de haver crescimento social da cidade, porque repito, era um ajuntamento humano que os antigos moradores, as famílias estratificadas da cidade, de certa maneira estranharam, mas foram se adaptando. Os que chegavam de fora, essa população adventícia queria se organizar melhor, para poder ter uma vida mais digna, uma vida melhor. E isso provocava enormes situações, às vezes delas hilariantes, né? Engraçadas, casos engraçados, porque a gente queria a transformação da cidade, queria igualá-la aos grandes centros, se conhecia a cultura da época, da vida social, que já é bem diferente da cultura de hoje. Mas naquele tempo a gente estava mais atrasado ainda, aquém das cidades organizadas, como São Luís, a nossa capital, como Carolina, minha cidade natal, aqui pertinho. A cidade organizada, estratificada, centenária, e aqui, Mora Antiga, tinha ficado marginalizado por longo tempo e agora explodia e se destacava acima de todas as outras em população. Um vereador da cidade, eu me lembro, não posso dizer, eu não lembro o nome dele, uma vez na televisão dizia já que Imperatriz não cresce, Imperatriz papoca, eles explodia. Isso gerou o progresso noticioso, essa história, ela explodia de crescimento. Isso é o pioneirismo da cidade, o pioneirismo do povo de Imperatriz que a construiu. Essa efervescência, o povo já vaticinava o desenvolvimento, o progresso, os dias de hoje? Achava-se, comentava-se muito aqui, que Imperatriz seria uma grande cidade. Lembro quando eu, como presidente de um partido político, naquele tempo os políticos faziam a qualificação de eleitores, concorriam, ajudavam a justiça eleitoral a qualificar os eleitores, trazer eleitor para o sistema eleitoral.
pagando a fotografia e tal, era permitido naquela época e tal. E eu mandei imprimir um títulozinho, um bônus, na gráfica do Hildo Marques, que tinha chegado aqui há pouco tempo. Ele também é um dos pioneiros da cidade. E o bônus era para ajudar nessa qualificação de eleitores. Eu dizia que Imperatriz, se tivesse uma eleitora, seria ouvida, teria mais prestígio, o bônusinho. Pagava R$10, R$20, sei lá, por valor, moeda da época, por aquele papel para ajudar a pagar despesa de qualificação de eleitores, para aumentar o número de eleitores da cidade, que era muito baixo, com a população grande. E eu dizia lá embaixo, Imperatriz, o portal da Amazônia. Foi aí a primeira vez que foi impresso essa palavra, e virou febre na cidade, portal da Amazônia. E depois alguém chamou de o portão da Amazônia, eu reclamei, não é o portão, o portal, a entrada, não é aquele que fecha, aquele que abre para a Amazônia, que aqui nós estamos à entrada da Amazônia, da pré-Amazônia maranhense. Essas coisas da época, tanta coisa que pode ser lembrada e discutida disso aí. O seu programa está ajudando isso ao entrevistar pessoas antigas como eu, aqui na cidade de Imperatriz. Doutor, o senhor é educador, é professor, militância na área há vários anos. Eu gostaria que o senhor também falasse sobre a Imperatriz no âmbito da educação. Nossa cidade teve 2 grandes colégios, Bernardo Saião e a Escola Técnica Amaral Raposo. Inclusive, salvo engano, Amaral Raposo nasceu em Grajaú. Foi um grande político maranhense. Foi. E hoje é o patrono da nossa Academia de Letras, um grande jornalista. Não era político, um grande jornalista que foi homem de letras. Jornalista fulgurante, bravo, na capital, e aqui do Grajaú, e foi secretário aqui de Imperatriz no tempo do prefeito Xavier. E o nome dele é Amaral Raposo, dado à escola que o Fiquene criou, que o juiz chegou aqui como juiz em 69, Dr. Fiquene, e criou a escola Amaral Raposo, que foi um marco na educação de Imperatriz. E tinha o Bernardo Saião, que é anterior. Que é anterior, era a primeira escola, o primeiro ginásio da cidade. O Sérgio Godinho foi diretor dessa Bernardo Saião. Eu fui diretor também dessa escola, por indicação do Sérgio, que viajou, me deixou como diretor. Eram as 2 escolas, e não, nada mais. E não tinha mais nada. Hoje evoluiu muito a educação, a cidade passou a ter o ensino médio, devagar, e hoje é um grande centro universitário. Imagina, naquele tempo pensávamos em Universidade Imperatriz. Hoje é um centro universitário a cidade Imperatriz. E o ensino básico foi universalizado, as escolas atingem toda a população da cidade Imperatriz, de ensino fundamental e de ensino médio, todo o ensino básico. E é uma cidade hoje avançada, no meu ver, do ponto de vista da educação. O senhor milita na área há vários anos, frisando, do seu ponto de vista, quais os avanços que ocorreram no campo da educação? Sobretudo da educação municipal. Sim, eu conto a partir da interventoria do Hildo Marques. Antes, o prefeito Davi, e as coisas andavam daquele jeito que se conhecia, né? E veio a interventoria para organizar. Eu fui convidado para secretário de Educação na interventoria do Hildo Marques. Cheguei e encontrei um caos completo da educação. Para você ter uma ideia, tinha 5.000 professores nomeados ou contratados e compareciam 3.000 só. 2.000 não existiam. Foi preciso fazer uma chamada dos professores, que a gente morava no Rio de Janeiro, e ganhava pela prefeitura. E ganhava um salário de R$12. Para você ter uma ideia, era o salário do professor. Por isso não frequentava, porque era um salário irrisório. E foi levado para R$100 naquele mesmo mês da intervenção, que era o salário mínimo. Foi um avanço muito grande. Foi a primeira cidade de Imperatriz a pagar o salário mínimo dos professores, em 95. Então a cidade começou a se organizar e nós tentamos a organização completa da educação, criando escolas em todos os bairros, melhorando as escolas centrais, para atender e universalizar o ensino fundamental. E ao cabo de 3, 4 anos foi conseguido. Hoje está universalizado também o ensino médio pelo Estado do Maranhão. E ficou o Estado com o ensino médio e o município com o ensino fundamental e ensino infantil. Hoje, bom atendimento, uma rede escolar bem constituída, bem feita, e atende ao ensino básico completo, do ensino infantil, da pré-escola, até o ensino médio. E as crianças terminam, os jovens estudantes, encontrando um lugar nas universidades locais. 4 ou 5 universidades, 2 ou 3 públicas, 2 ou 3 privadas, que fazem esse centro universitário
de grande importância para o desenvolvimento de Imperatriz. Não há desenvolvimento sem educação, não há desenvolvimento sem cultura. Eu me lembro que até 20, 30 anos, as pessoas que moravam de Porto Franco para lá iam estudar em Goiânia, hoje Tocantins, ou São Luís, e para cá, o Pará, Belém. Era assim. Eu, como carolinense, aos 16 anos, ao terminar o ginásio, que era um dos poucos do interior do Maranhão, não tinha ensino médio, chamado segundo grau, e ia para fora. Para nós, carolinenses, o fora para nós era Rio de Janeiro, por causa da aviação. As empresas aéreas, aviões da FAB, e eu peguei o avião da FAB para o Rio de Janeiro. Os outros todos fizeram. E não tínhamos ligação com São Luís, que era uma capital distante desse nosso sertão tocantino. E aqui, as famílias antigas daqui mandavam os filhos estudar em Belém. Também em Carolina, dos mais antigos, estudavam em Belém. Hoje, está aí, tudo integrado. Depois veio Brasília, meus filhos foram estudar em Brasília. E lá ficaram. 4 filhos, todos lá, realizados lá em Brasília, na Universidade UNB, Universidade Nacional de Brasília, das melhores universidades do país. A alcance, portanto, de Imperatriz está tão próximo da capital federal pela ligação e pelas companhias aéreas que ligam com a cidade de ligação rodoviária e a ligação aérea pelas empresas que aqui chegam, demanda o sul para cá. Então, Imperatriz é uma cidade hoje interligada com todo o Brasil e, do ponto de vista educacional, também atende bem. Além de ser um polo universitário, que é de se ressaltar, da maior importância para nós. Nem todos podem estudar fora e agora atendeu as camadas mais carentes, foi atendida também com o ensino universitário. Sob a ótica de professor, educador, quais os reflexos da Base Curricular Nacional de Educação e o plano de cargos e salários? Sim, eu acabei de falar que era um salário de professor aqui em Imperatriz naquela época. Era sacerdócio mesmo. E alguns pegavam só para poder ter alguma coisinha, mas na verdade não havia compromisso com a educação e o salário não correspondia. Aí veio o salário mínimo, e em seguida veio o Fundef. Esse Fundef, que é um Fundo Nacional de Educação, e trouxe a redenção para a educação básica fundamental, e hoje o Fundeb a toda a educação básica. A redenção passou a distribuir o recurso nacional com a educação do Brasil inteiro. E o professor daqui ganha igual o que ganha do sul do país. Aqui no Maranhão, parece que é o terceiro melhor salário do Brasil. É estranho dizer isso. E lá no sul não aceito que eu diga isso. Eu estava no Rio de Janeiro e falava com uma cunhada que aqui o meu professor era gestor de educação, o professor estadual ganhava melhor do que ela lá. E não estranhou e eu mostrei, vi o salário dela e o que pagava aqui o Estado do Maranhão aos nossos professores. E é verdade. Então, foi o Fundef e o Fundeb que tornou possível a universalização do ensino, valorizando o professor. Passou a ter 60% desse Fundef para o salário do professor. Hoje é uma carreira que já compensa. Naquele tempo era a carreira alternativa e única, talvez, para muitas mulheres, principalmente. Homens, principalmente mulheres, jovens, meninas, que só tinham o caminho da educação como profissão. E hoje já compensa a estudante de todos os gêneros e ingressar na educação básica e superior. A propósito, o que o senhor acha daquela ideia de Cristóvão Buarque universalizar o ensino, federalizar o ensino? Federalizar o ensino. Eu não sei se é preciso isso vai resolver. Sobretudo o salário. Pois é, o salário já está federalizado porque é o Fundef que paga, o Fundeb é que paga o salário dos professores. Basicamente o Fundeb, que é distribuído pelo governo federal, pelo Fundo Nacional de Educação, distribuído a todos os professores, a todo o sistema educacional do Brasil inteiro. Então já está federalizado. Para que federalizar também a administração, a gestão escolar? Talvez não precise. Talvez a União não possa arcar com isso. Mais do que não precisar é não ter estrutura burocrática e pedagógica para fazer essa federalização. O MEC você acabou de falar, já faz a administração pedagógica da educação no Brasil inteiro, através de planos curriculares básicos para todo o país. Isso é o bastante para orientar as secretarias estaduais e municipais no desenvolvimento do ensino básico. Eu acho que assim está muito bem, desde que haja recursos, como tem, e não vai cair, porque hoje é matéria constitucional, o Fundeb financia a educação em todo o Brasil.
E agora sobre a sua formação, a sua área, o direito. Do que o senhor mais gosta na profissão? Eu sou o mais antigo advogado de Imperatriz. Os que chegaram antes de mim já se foram, eu continuo aqui. Eu sou, portanto, o decano dos advogados de Imperatriz. Me orgulho disso. Exerci a advocacia primeiro como procurador do Estado, depois a advocacia livre. Trabalhei muito aqui quando ainda era muito difícil, só tinha 1 ou 2 juízes e a gente lutava com muita dificuldade. Mas uma pessoa uma militante, muito boa e que a gente descobre tanta coisa bonita nessas leis forenses, né? O advogado é um privilegiado porque está à frente ou junto do judiciário, do Poder Judiciário e do Ministério Público, administrando justiça a toda a população que carece e precisa de ter boa justiça, que se defenda o direito, o Estado Democrático de Direito. O advogado tem essa participação ativa. Cheguei a presidir também aqui a Ordem do Advogado do Brasil, a subseção, com essa reivindicação, lutando para que houvesse mais direito aos advogados, para que ele pudesse defender seus constituintes, as pessoas que precisam e buscam a justiça no Poder Judiciário. Uma profissão linda, bonita, não participo mais dela, estou afastado há algum tempo, porque desde jovem aqui tem 1 milhar de advogados ou mais, sei lá, aqui na cidade, procurando administrar a justiça junto às inúmeras varas estaduais e federais que estão aqui do trabalho, promovendo justiça na cidade Imperatriz. Quais as vantagens e desvantagens de ser advogado? Isso a gente pode até remeter para a sua época, quando o senhor estava em atividade. Eu comecei a falar disso, as dificuldades que existiam na época de a gente conseguir terminar um processo, obter uma sentença satisfatória ou recorrer-se dela para o tribunal, porque era muito difícil. Porque a justiça é assim, é lenta e às vezes precisa de mais estrutura para torná-la mais ágil e contemplar melhor aqueles que buscam a justiça. Mas, eu repito, é uma profissão dignificante e, de certa maneira, torna aqueles que militam há tantos anos sabem disso, que ela é gratificante também, que ela pode compensar quando bem executada, com critério, com ética, sempre focando no direito e na justiça, né? No ideal de justiça que todos nós temos. O advogado é um idealista da justiça e procura satisfazer a sua clientela, seus amigos e a cidade com a sua participação. Não haveria justiça sem a presença do advogado. O senhor pode, por exemplo, falar sobre um caso desafiador que o senhor viveu? Quantos aqui na área criminal, principalmente, na área criminal. Eu falei da desassistência e das organizações da cidade, uma delas era essa. Não existia presença do judiciário na cidade. Para coibir o crime, a organização, para mostrar que a sociedade cobra daqueles que infringem a lei e que desafiam a organização social. Não havia isso. E, às vezes, não havia, por exemplo, Ministério Público. Eu dizia um dia desse, lá na Academia de Letras, que eu participo, e havia um encontro lá judiciário de juízes e promotores, e eu dizia que fazia júri ali naquele salão, e que muitas vezes fiz júri como promotor ad hoc. O promotor que me assistia riu, achou graça, zombou um pouquinho, porque eu falei que era promotor ad hoc. Mas fazer o quê? Não tinha promotora na cidade. Poucos, quando tinha, passava pouco tempo, voltava, porque ninguém queria ficar aqui por muito tempo. E o juiz, para poder julgar, doutor Fiquene, que era um juiz que interessava muito a área criminal, para organizar, para acabar com a impunidade que graçava naquela época, nomeava advogados para representar o Ministério Público. E eu fui nomeado muitas vezes. Uns 20 júris eu fiz naquela época como promotor ad hoc. Hoje, eu repito, o Ministério Público zomba disso, lindo. Acha engraçado, como é que pode ter um promotor ad hoc? Promotor que não é promotor, que não fez concurso, que não é nomeado, que não está dentro do Ministério, na organização do Ministério Público, que é uma instituição necessária ao desenvolvimento da justiça. Mas era assim, e cumpriu o papel da gente. Às vezes defendendo também gratuitamente, nomeado para o juiz, defensor, e às vezes acusando também como promotor ad hoc.
Era essa a situação imperatriz da época. Mas funcionava. Os advogados iam levando, cumprindo o seu papel. Também fazia meu papel nessa, quando a justiça me convocava para defender ou para acusar, porque não tinha, ou porque o cidadão infrator não tinha como pagar advogado, ou porque o Estado não marcava presença, marcava presença com os promotores de justiça, aqueles que deveriam promover a justiça em nome da sociedade. Aproveitando rapidinho aqui, nós temos diversos estudantes de direito, né? Quais dicas dá aos estudantes para que tenham sucesso na carreira de advogado? Bom, eu tive um tempo convocado pelo doutor Antônio Leite, estive na FACIMP, no curso de Direito. Lecionei uma disciplina auxiliar, que era leitura e produção de textos, e uma disciplina do Direito também um pouco auxiliar, que era Direitos Humanos, necessária a formação do advogado. E eu dizia sempre aos meus alunos na FACIMP que era uma profissão nobre e que os alunos precisavam disso, de ter uma boa formação universitária, uma formação acadêmica. Eticamente, advogados em favor da cidade, da comunidade, da sociedade. Tão importante quanto o Ministério Público, que hoje está sobrelevado, se julga melhor que todo mundo, exceção de alguns nobres mentalidades, mas o que se vê hoje é o Ministério que está acima de todo e qualquer formação, inclusive dos advogados. E advogado é assim, a OAB é um instrumento de administração da justiça e de justiça social e de manutenção do Estado Democrático de Direito desse país. Doutor, o advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo dos povos livres. Essa frase é de Rui Barbosa. É antiga, no entanto, é Rui Barbosa, é atual, né? Eu lia quando estudante, lia Rui Barbosa, a Oração dos Moços, quando ele foi paraninfo da Faculdade de Direito de São Paulo, famosa Faculdade de Direito de São Paulo. E essa frase, não sei se vem de lá, talvez vem de lá, a Oração dos Moços, que eu li tantas vezes com entusiasmo quando era jovem. É exatamente isso. O advogado não é um timorato, não deve temer nada. Advogado que teme defender o seu cliente, a sociedade, deve perder esse temor, porque está na mão dele defender o Estado Democrático de Direito. Contra os prepotentes, contra os abusos de autoridade, contra aqueles que usam do poder para negar o direito a quem tem, o direito do cidadão. É a cidadania que está em jogo nesse momento. O advogado é o defensor da cidadania. Se o Ministério Público se julga defensor da sociedade, o advogado é o defensor da cidadania, do indivíduo, o direito que está depositado em nós, de cidadãos brasileiros, que tem todo um arcabouço de leis, e a Constituição, as leis inferiores, todas que garantem essa cidadania. O advogado é o defensor dessa cidadania, desses direitos individuais que constituem basicamente, em maior parte, o Estado Democrático de Direito que vivemos. Trazendo à baila a questão do Fórum da Cidadania de Imperatriz, qual a importância desse movimento para a Imperatriz, do seu ponto de vista, e a sua participação nesse movimento que culminou com uma série de mudanças para a Imperatriz dos dias de hoje? Havia um advogado conhecido aqui em Imperatriz, com uma formação muito bonita, chamava-se Ulisses Braga. Foi quem surgiu com a defesa da cidadania aqui em Imperatriz.
e teve repercussão. Desde a intervenção naquela época, em 94, 95, ele ia à frente do movimento, a governadora Rosiana atendeu, fez a intervenção na cidade e ele passou a defender a cidadania nesse fórum que fez época, marcou época na cidade de Imperatriz. E somos hoje uma cidade organizada juridicamente, socialmente, do ponto de vista do judiciário, devemos muito a essa luta pela formação da cidadania na cidade, iniciada com Ulisses Braga, os bravos advogados, tantos outros, e gente da cidade, fora do direito, mas que sentia necessidade de lutar contra a desorganização jurídica social que tinha na cidade, contra esse sentimento que perpassava a gente toda, de impunidade. Tinha que haver justiça e tinha que haver organização social também civil, para que todos pudessem viver nessa cidade, construir Imperatriz como ela é hoje, uma cidade civilizada. Deixou de ser uma cidade rude, naquela época ser uma cidade civilizada hoje, que tem um bom judiciário, que tem um bom corpo de advogados, que tem bons promotores, que fazem surgir o direito como o nosso ideal máximo de organização. Sem o direito, não há organização social. Sobre o seu livro, Guerrilheiro Sem Rosto, eu li, né? E Che Guevara teve Imperatriz mesmo, principalmente ali as margens do Tocantins. Eu acredito nisso. Não, ele teve na cidade mesmo. Eu disse isso uma vez ao presidente Sarney. Eu soube disso. Ele diz, olha, hospedou-se uma casa, era a Pensão da Dolores, onde eu morava em frente e fazia refeição. Está ali na Frei Manuel Procópio, um pouco abaixo ali, em frente quase ao Mercado Central. E ele se hospedou lá na pensão. As pessoas que estavam aqui, que o receberam, me contaram depois, anos depois, isso em 67, passou aqui para avaliar a guerrilha do Araguaia. Chegou atravessou de Mato Grosso, estava doente, asmático, barbudo e tal, tinha levado uma queda de um cavalo, estava claudicando, e deitou-se numa rede lá em cima, no segundo andar, os homens à volta dele, e ele dava orientação, a pregação dele. Esteve aqui, sim, é a minha convicção. Eu lastimo muito, e digo isso no meu livro, que o mundo acadêmico, universitário, acadêmico de história, não pesquisa isso a fundo, não se interessa para saber se Guevara teve mesmo Imperatriz, em que circunstância. Homem que ajudou a transformar a política do mundo inteiro, pela sua luta, que era um guerrilheiro, mas também era um idealista, novos ideais, não era um truculento, era um médico que entrou na guerrilha, achou que era a única saída para romper com as desigualdades sociais que existiam nas Américas. Teve o seu pecado e as suas virtudes. Esteve Imperatriz, sim, é a minha opinião. As pessoas vivas ainda estão aqui, como o Carlos Lima de Almeida, que ajudou a recebê-lo e que conta que o viu e tal. E outras pessoas. Um cidadão lá do IBGE me dizia, esteve aqui, não sabia que era ele, depois que saiu nas revistas nacionais, a morte dele lá na Bolívia, era ele. Foi esse homem que esteve aqui, Imperatriz. Isso é um fato histórico importantíssimo, que Guevara tenha chegado aqui a avaliar a guerrilha do Araguaia, estava se formando, se organizando, e aqui era uma conexão da guerrilha, Imperatriz, daqui saía os elementos, as pessoas que vinham do sul, daqui saíam para invadir a região da Amazônia, onde estava se organizando a guerrilha, que haveria de derrubar o governo central. Ideal de jovens idealistas que pensavam que um movimento de guerrilha, como aconteceu em Cuba, pudesse dar certo também no Brasil continental, com forças armadas organizadas e tal, pronta para reprimir, como reprimiu. Mas pensavam assim, e o Guevara veio avaliar. Quem me falou essas coisas é que ele avaliou mal a guerrilha, achou que não procedia. Já tinha experiência na África e tal, e na América Latina, e sabia que aqui era mais difícil. E não sentiu, como disseram, que esse movimento de jovens idealistas pudesse derrubar a ditadura militar instalada no Brasil. Tão bem instalada, organizada, sistematizada, passando de general a general os poderes da República, e muita gente discordava e queria derrubar, não pela ação política, mas pela ação militar, ação
armada, que não deu certo, fracassou, mas é a história, faz parte da história do Brasil e é importante saber isso do ponto de vista do estudo acadêmico, a pesquisa acadêmica. Se Guevara esteve aqui mesmo, como esteve e tal, pegar depoimento dessas pessoas e tal, fazer essa comprovação. Imperatriz tem, portanto, também esse fato histórico importantíssimo para o Brasil. Abrigou aqui por alguns dias o Guevara na avaliação da guerrilha do Araguaia. Além de ter sido ela, repito, uma conexão da guerrilha. Daqui saía. Lembro de uma vez, um guerrilheiro foi preso aqui em pleno entroncamento, delegado Fleury, de São Paulo, famoso Fleury, combateu a guerrilha, o delegado do DOPS, veio aqui, prendeu um cidadãozinho ali no entroncamento, uma pensãozinha ali no entroncamento, entrou com o revólver, prendeu o cidadão, levou. Isso a gente sabia aqui, por informação do delegado, que o delegado Fleury esteve aqui para prender um guerrilheiro, um desses terroristas, como chamava na época, aqui na cidade de Imperatriz. São coisas que precisam ser estudadas, refletidas, porque faz parte da história da cidade e faz parte da história brasileira. A guerrilha do Araguaia e a presença do Guevara aqui para avaliar essa guerrilha. Agostinho Noleto chegou em Imperatriz, jovem, namorou, casou. Com quem e quantos filhos? Constituiu uma belíssima família. Encontrei uma pernambucana aqui, estava perdida aqui em Imperatriz, o pai que veio para descobrir, como os outros todos vieram aqui para descobrir, para ganhar a vida, era dono de um posto de gasolina ali no entroncamento, e tinha 2 filhas bonitas. Eu casei com uma delas. E é minha esposa e mãe dos meus filhos, avó dos meus netos, há 50 anos. É motivo de grande alegria ter construído, e é meu maior patrimônio, essa família magnífica, maravilhosa. Hoje é aniversário dela, Socorro, e nós vamos festejar no fim do ano, lá em Brasília, com os filhos que já moram lá e não podem vir para cá, vamos festejar 50 anos de... Quantos filhos? 4 filhos, 9 netos. 50 de casado? 50 anos de casado. Pouca gente chega a tanto, né? Esperou muito, a Imperatriz. A Imperatriz alimentou essa família por 50 anos. Eu agradeço a Deus por ter constituído essa família aqui, com essa, eu e Socorro, que somos pioneiros da cidade, e os filhos que também moram em Brasília, adoram Imperatriz, gostam daqui, tiveram a infância feliz aqui em Imperatriz, e hoje constituem família com moças lá de Brasília, e estão sempre aqui nos visitando a cidade, e também gostam, os netos também gostam de vir aqui e de participar da vida da cidade, do Rio Tocantins e tal, as atrações que a cidade oferece. Então eu constituí essa bela família de 20 pessoas. Eu cheguei aqui sozinho, depois éramos 2, eu e ela, depois já éramos 6, 4 filhos. E hoje são 9 netos, mais 4 noras e um genro, ao total de 20 pessoas na família. Depois escreveu livros, pronto. Completou, Aí escrevi livros, 8 livros já escrevi, de Guerrilheiro Sem Rosto, outros romances e tal. Eu falei o Portal da Amazônia, que é um livro de crônicas da cidade, desta época, anos 70, que acontecia aqui em Imperatriz, o que aconteceu, a minha participação na vida social, econômica, cultural, de política de Imperatriz, religiosa, todos os aspectos da vida humana. Me orgulho disso, sou imperatrizense, também reconhecido pela Câmara, título honorífico de cidadão de Imperatriz, medalha Frei Manuel Procópio, e participo da Academia de Letras, que eu presidi por 10 anos, que é uma instituição também que trabalha o desenvolvimento de Imperatriz pela cultura, a cultura literária, que tem grandes obras, é uma instituição hoje reconhecida como de utilidade pública, que faz um bom trabalho. E por último, há 10 anos realiza o Salimp, o Salão do Livro de Imperatriz, um grande evento cultural de maior importância, um dos maiores, talvez o maior do Maranhão, um dos grandes eventos literários de todo o Norte e Nordeste, do Brasil inteiro. É uma exposição hoje, uma feira, um salão multicultural, não só de apresentação da literatura brasileira e de fora, aqui, como de aproveitamento também dos valores lá da cidade, além de aspectos culturais diversos que estão inseridos no Salimp, que vai acontecer agora, dia 4 de outubro, próximo. Já que estamos no campo da cultura, um pouco de poesia. Quem é de fora
bebe a água do Tocantins, não volta mais? Falava-se desde aquela época, que era por causa da água do Tocantins, as pessoas ficavam aqui como eu fiquei, e tantos outros. Sérgio Godinho, desse jornal, ficamos aqui porque bebíamos a água do rio Tocantins. Era a nossa justificativa para permanecer numa cidade tão difícil, tão de vida social, tão complicada, mas a gente bebia água do Tocantins e permanecia aqui. E assim foi. Primeiro era água in natura praticamente, depois tratada, hoje temos uma distribuição razoável de água, boa, e a gente permanece bebendo água do Tocantins e fiel a essa cidade que me deu tudo, que tem a minha família, que acabei de falar, e todo o meu desenvolvimento também pessoal, por último como escritor, depois falei de advogado, de gestor educacional e também como escritor. E me orgulho muito disso. É uma bela cidade, é uma grande cidade e eu ajudei a fazer e me beneficiei muito dessa belíssima cidade. Não obstante o espírito determinado e aguerrido, Agostinho Noleto é um homem romântico. E uma frase? Uma frase sobre a cidade imperatriz. Eu repetiria aquela que eu criei tantos anos. É o portal da Amazônia. Essa é a imperatriz que você pediu que eu falasse nesse programa. É o portal da Amazônia. Daqui começa a Amazônia, propriamente dita. Embora a Amazônia é legal, vai muito à frente, mas a Amazônia propriamente dita começa a imperatriz. Nesse sudoeste maranhense, ou na pré-Amazônia maranhense. Tem uma cidade constituída por tanta gente e que hoje é motivo de orgulho para todo o Maranhão e para todo o Brasil. Temos Imperatriz reconhecida como grande cidade em todo o país e isso só dá alegria para todos nós, você e eu e toda a cidade Imperatriz que aqui vivemos e gostamos dessa cidade. É um homem romântico? Sou, como todo mundo, ou a maioria devia ser romântico, e o fato de ter me apaixonado por Imperatriz já é um sinal de romantismo, né? Nós éramos românticos quando pensávamos que aquela cidade, naquela época, haveria de nos acolher por tantos anos, 50 anos, e oferecer hoje condições bem melhores do que antes. Isso é romantismo. Dando uma volta ao passado, o que o senhor deixou de fazer que gostaria de realizar? Tanta coisa, voltar ao passado. Sobretudo aqui na nossa cidade. Voltar ao passado aqui uma vida. E achar que a gente podia fazer muito mais. Mas é preciso ter presente isso. O que eu fiz foi que tive condições de fazer. Muitos sonhos que não foram realizados, muitos sonhos. E muitas coisas que realizei. Acabei de falar. Uma família, uma vida social e cultural, participei de atividades comunitárias, religiosas, realizei muito nesse campo. E por que dizer agora que poderia ter feito diferente? É o que pude fazer, que cabia fazer, que me ocorreu de fazer e que eu tive condições de realizar. E realizei. Por isso, sou um homem realizado também do ponto de vista de cidadão pessoal, chefe de família, amigos, muitos amigos que formei em Imperatriz e a vida que constituía aqui, que ajudei a edificar. Então, realizei o que pude fazer e sou feliz por isso. Sou um homem realizado. Doutor Agostinho Noleto, muito obrigado. Obrigado. A TV Progresso Web, o programa Nossa Gente, é do senhor, é de Imperatriz, do espaço para as considerações finais. É isso. Primeiro, agradecer por esse convite, para lembrar de coisas dessa cidade. Eu sinto alegria que vocês aqui dessa TV possam fazer, lembrem de fazer isso, convidando os mais antigos, aqueles que estão há mais tempo, que conhecem a história da cidade, história recente, não a história, fala a história antiga, propriamente dita, dos livros, mas a história da vivência da cidade Imperatriz. Eu agradeço pela oportunidade de viver, de falar disso aqui, da vivência de 50 anos em Imperatriz, meio século de existência aqui, de convivência na cidade, formando amigos e constituindo e ajudando a construir essa belíssima cidade. Eu que agradeço muito por isso. Portanto, é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. A gente fica por aqui.